tarde. Eu me chamo Gabriel Eli Sanches Lima da Silva, graduando do 7º período da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, bolsista de iniciação científica pela Unirio, no ano de 2019, terminando agora em 2020, orientado pelo professor José Fernando Guedes Correia, professor de neurocirurgia e de anatomia da Escola de Medicina e Cirurgia e chefe da divisão de neurocirurgia do Hospital Universitário Gafrey Guilhem. O nosso projeto, intitulado Avaliação de Parâmetros Clínicos e de Imagem em Pacientes com Tumores Malignos da Bainha de Nervo Periférico de Baixo Grau, ele surge em um contexto muito específico da dificuldade de se diagnosticar a gravidade desse tumor. Os tumores malignos da bainha de nervo periférico são sarcomas, são assim classificados pela Organização Mundial de Saúde, e eles podem surgir, como são chamados de novo em inglês, do nada. Eles aparecem em pacientes sem tumores prévios, ou podem surgir a partir de lesões benignas chamadas neurofibromas. Eles mantêm uma correlação grande com pacientes portadores de neurofibromatose tipo 1. Eles são mais prevalentes nesses pacientes. Os tumores benignos tendem a malignizar mais nesses pacientes também. E o objetivo do trabalho foi... o que acontece? O tumor maligno, ele requer um tratamento muito agressivo. E como ele é um tumor de nervo, envolve você retirar o nervo junto com o tumor, por ressecção cirúrgica, podendo realizar uma radioterapia neoadjuvante para controle de recorrência local. Então, a questão se torna, você encontra um paciente com uma lesão que seja pela clínica, você faz um exame de imagem e você vê que o paciente tem uma lesão, tenha ele neurofibromatose ou não, uma lesão que parece surgir do nervo. E no momento que você tem essas informações clínicas e de imagem, é impossível afirmar com certeza se é um tumor maligno ou não. Então, em geral, a próxima etapa na propedêutica de avaliação desses pacientes é a realização de uma biópsia, seja por agulha, seja uma biópsia aberta, para que se tente avaliar o potencial de malignidade e o diagnóstico pré-operatório histopatológico desse tumor. E como esses tumores malignos eles requerem um tratamento muito agressivo, é extremamente importante que nós não realizemos esse tratamento em pacientes que, na verdade, não têm um tumor maligno. Então, nos pacientes em que um tumor benigno se transforma em maligno, ele passa por diversas etapas, lesões intermediárias. E o que objetiva-se hoje em dia nessa área descobrir é o potencial biológico, o potencial de malignidade, de capacidade de gerar morbimortalidade dessas lesões intermediárias. Então, há poucos relatos na literatura, mas já existem esses relatos de que certas lesões intermediárias, chamadas de neurofibromatomas atípicos, ou neoplasias, neurofibromatoses atípicas de potencial biológico incerto, ou tumores malignos de baixo grau, há relatos de abordagens cirúrgicas menos agressivas, sem risco ao paciente, sem que esse tumor venha a causar metástase. Então, o nosso objetivo no trabalho foi: é possível inferir, a partir das características clínicas e de imagem, que um paciente que tenha esse tumor intermediário? E a partir disso a gente avaliou uma série de 7 pacientes, 4 deles com tumores diagnosticados pós-operatoriamente. A patologia definitiva considerou-os como tumores malignos da bainha de nervo periférico de baixo grau, e 3 com neurofibromatomas atípicos. E o que tentamos avaliar foi se era possível correlacionar certas características clínicas e de imagem com esse diagnóstico definitivo de um tumor intermediário. Para isso, nós avaliamos os prontuários desses pacientes, avaliamos os exames de imagem, o diagnóstico histopatológico final, revisamos todos esses dados, e o que nós encontramos? Quanto às características clínicas,
esses pacientes pareciam ter tumores benignos da bainha de nervo periférico. Eles não apresentavam dor severa com piora à noite, a frequência de déficits neurológicos era baixa entre esses pacientes. 2 pacientes tinham déficits neurológicos, mas numa proporção, né, que dentre nossos pacientes que era esperada, até mesmo para tumores benignos. E a ressonância magnética, que foi o exame de imagem requerido para todos os pacientes, as lesões não apresentavam características de malignidade, em nenhum dos casos, como edema perilesional, invasão de tecido adjacente, lobulação intratumoral, heterogeneidade à sequência T2. E o que isso nos levou a concluir? Primeiro que a nossa série é muito pequena, então, de fato, nós não podemos fazer inferências muito grandes sobre a capacidade ou não da clínica e imagem de predizer esse diagnóstico final. E a outra conclusão que tivemos é que esses tumores se aparentam com lesões benignas, como lesões benignas do nervo periférico. Então, do ponto de vista de conduta, em que você encontra um paciente que apresenta lesões, uma lesão com clínica e imagem características de uma lesão benigna, essa lesão pode ser, na verdade, uma lesão intermediária, que requer mais cuidado. E que, embora não requeira um tratamento tão agressivo como uma lesão maligna de alto grau, de fato, requer um tratamento mais agressivo do que uma lesão benigna, que, em certos casos, pode não ser operada, pode ser manejada de outras formas. O grande problema na abordagem desses pacientes surge com dados recentes, publicados em 2020, no início desse ano, que mostram que tumores benignos, em geral, não precisam ser biopsiados. O que eu quero dizer com isso é que esses tumores benignos que foram biopsiados, muitas vezes os resultados da biópsia pré-operatória não auxiliaram no manejo desses pacientes e eles tiveram uma maior chance de desenvolver déficits neurológicos em cirurgias depois realizadas nesses tumores. Então surge um grande problema em relação a esses tumores intermediários, que eles se aparentam como tumores benignos, que a evidência vem nos mostrando que não se deve biopsiá-los em casos em geral, né? Claro que há casos específicos, mas que, no final das contas, esses tumores que aparentam ser benignos podem ser uma lesão intermediária, evoluindo para um tumor maligno. E, no momento, ainda não temos uma outra forma de identificar esse tumor intermediário que não pela biópsia, que, como acabei de dizer, está se tornando cada vez menos indicada em tumores que apareçam benignos. Então, a conclusão é essa. Os tumores intermediários eles se aparentam como benignos e é de extrema dificuldade diagnosticá-los, uma vez que você não vai pedir biópsia para todos eles. Mas eles são, eles são tumores raros, né? Os tumores de nervo, em geral, são muito raros. Então, para quem trabalha com eles, é muito importante que se saibam dessas entidades intermediárias e que fixe de olho em pacientes que aparentemente tenham lesões benignas, mas por terem neurofibromatose ou por estarem com uma clínica um pouquinho diferente, pode ser necessário que se biopsie-os. Então, a conclusão é basicamente essa, que os tumores parecem benignos, em geral, pela clínica e pela imagem, mas que é importante pontuar que é impossível diferenciá-los de tumores benignos sem a biópsia pré-operatória. Ao menos a partir desses dados pequenos que ainda temos e que, enfim, serão necessários mais dados no futuro para que se possa definir de forma mais exata uma conduta ideal para esses tipos de tumores.